Mãe, te deu o mute sem querer. 11 de fevereiro. Minha paz é como um feixe de luz dourada brilhando sobre você o tempo todo. Durante os dias ensolarados, ela pode se misturar à paisagem. Nos dias de trevas, ela se revela em contrastes marcantes ao lado de seus problemas. Vejo os momentos difíceis como oportunidades para deixar minha luz brilhar com um esplendor transcendental. Estou lhe ensinando a praticar a paz que vence a escuridão. Colabore comigo nesse treinamento. Não se canse nem desanime. Senhor Deus, te peço que nesse estudo de hoje, né, todos que possamos tirar bastante proveito, né, do estudo, né, te peço toda a paz, toda a tranquilidade, toda a sabedoria para todos nós, né, além de muita saúde, de estarmos hoje, né, estando aqui todos os dias, né, fazendo estudo, e peço que o Senhor nos dê toda a sabedoria. Amém. Assim seja. Amém. Desculpa, porque eu não tô, você me pegou de surpresa, então assim, eu fiquei um pouquinho nervosa. Foi ótimo, adorei. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levante seu dedinho. Lívia! Vamos lá, boa tarde, pessoal. É o capítulo 24 e tem 11. Capítulo 24 e tem 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Vamos lá. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí tiveram muitos publicanos e pessoas de má vida e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvidos, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, ouvir, falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos sábios, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico,
Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro para poder tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lá coloca na mão. Não é bem mais culpado, se não a considerar. Poderá se desculpar por ignorância, quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvidos com seus ouvidos, e pronunciado com sua boca sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os mais espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Nossa, muito legal, né, esse texto. Eu não lembro de ter lido ele, nunca aqui. Então, ele fala, ele se utiliza, né, dessa passagem, né, que os sãos, né, os bons de saúde, né, ele faz essa analogia, né, Jesus, não precisam de médicos, né, porque eles já estão com a saúde plena. E nos faz muito sentido isso, né? Do que adiantaria Jesus naquela época se sentar com as pessoas que estão em pleno equilíbrio emocional, espiritual, estão saudáveis fisicamente e espiritualmente também? O que ia adiantar, né? Ele precisava ficar justamente com o povo, né, carente dessas necessidades, né, que estava precisando disso. Né? Os pobres, aqui ele fala, os estropiados, as pessoas que sofriam de algum mal, também físico, né? Tanto que a gente vê que ele fez diversos milagres, curando várias pessoas assim, né? Pessoas cegas, pessoas que não podiam andar, enfim, ele foi passando, né? E curando essas pessoas. Então, quando indagam ele, né, sempre estão meio que desafiando ele, né? A gente percebe, né, ao longo da Bíblia, né? A gente vê que estão sempre desafiando ele em sentido disso, né? Ah, mas por que o senhor faz isso? O certo não seria fazer aquilo? Eles sempre estão um pouco questionando ele e Jesus sempre tem a resposta pronta, né? Porque ele, obviamente, é muito convicto do que ele estava fazendo e a gente que ainda está naquela imaturidade espiritual, né, preferia ficar, né, indagando quem já sabia das coisas, entendeu? E ele chegou com convicção e falou, não, essas pessoas não precisam de mim, vamos assim dizer, naquele momento, né? Não precisam, eu tenho que ajudar quem realmente está necessitando, né, no agora, né? Quem realmente está precisando de mim. Então, aqui, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, vem fazer um paralelo à nossa mediunidade, né? Que a gente tem que tirar um pouco da cabeça que mediunidade é uma coisa grandiosa ou uma coisa que é um dom sublime, nossa. Não, gente, todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos. Uns têm um tipo de mediunidade mais ostensiva, outros nem tanto, mais intuitiva, mais na dele, né? Mas cada um tem o seu grau de mediunidade. Isso não torna ninguém melhor do que ninguém. A gente tem justamente a mediunidade para nos auxiliar nesse contato, né? Nessa, vamos assim dizer, nessa comunicação com o mundo espiritual que se faz necessário, né? Cada vez mais a gente descobre mais coisas desse mundo espiritual graças à mediunidade dos nossos amigos, né? Que podem psicografar uma carta, por exemplo, ou livros, né? Como temos o nosso Chico Xavier, né? Que, nossa, escreveu
mais de 400 livros, temos o Divaldo, enfim. Então, eles foram esse, vamos assim dizer, esse meio de comunicação com o mundo espiritual para trazer para a gente as informações necessárias para a gente entender sobre esse mundo, né? A gente tem a obra do Nosso Lar, né? Que, nossa, fala tanto em como é lá, né? O mundo espiritual. Já pensou se a gente não tivesse? A gente não ia nem imaginar como é, como não é. Então, nos abre as portas e os olhos, né? Para conhecermos mais esse mundo espiritual que no momento a gente tem esse esquecimento, né? Não lembramos como ele realmente é, né? Enquanto a gente está no corpo físico. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. A mediunidade não é um dom magnífico. Por eu ter mediunidade, eu não sou melhor do que o meu amigo que simplesmente não sente nada, vamos assim dizer. Entendeu? Isso não me torna mais evoluído que ele ou menos evoluído que ele, né? A gente tem que colocar isso na cabeça. E, em relação a isso, lembrar sempre que devemos utilizar a mediunidade, né? Sempre para o bem, sempre para a caridade, não como uma moeda de troca, porque foi nos dado como, vamos assim dizer, foi nos dado de graça, entendeu? Foi nos dado para nos auxiliar nessa comunicação, né? Então, por que eu vou cobrar de uma coisa que eu não paguei para receber, de certa forma, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, se a minha mediunidade pode ajudar outras pessoas, eu posso sim fazer isso num centro espírita, né? Auxiliando no passe, não sei, ou numa comunicação. Enfim, tem vários tipos, né? E várias formas da gente se utilizar dessa mediunidade e explorar ela da melhor forma possível, né? Então, e a gente tem que também ter na cabeça que a mediunidade é algo também que nos é dado para a gente, às vezes, né? Não são todas as situações, mas são a maioria, né? Nos dado para a gente suprir, né? Alguns erros ou algumas pendências do passado. É meio que para nos ajudar a dar uma alavancada na nossa evolução, né? Às vezes nos dado uma mediunidade, não sei, por exemplo, da psicografia e tal, para eu poder fazer essa caridade, ajudar aos outros, né? E poder ganhar meus pontinhos positivos, né? Que às vezes eu acabei perdendo numa outra vida por ter feito mal aos outros ou a alguém específico. Então, eu acabo recebendo, né? Para poder auxiliar os outros e poder, assim, pagar alguns débitos que eu tive em outras vidas, né? E se faz necessário dar essa equilibrada, vamos assim dizer. Então, quando Jesus fala, né? Quando Jesus fala, né, na sua infinita sabedoria, que os sãos não precisam, né, dele, é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Ele tem que estar próximo de quem realmente está precisando, né? E a gente sabe que quem realmente está precisando somos quase todos nós, se não são todos, né? Somos todos nós, né? Uns mais, outros menos. Uns já encontraram o caminho, né? Na espiritualização, outros ainda estão, alguns irmãos, muitos irmãos nossos, né, infelizmente, ainda estão perdidos, mas a hora deles também vai chegar, com certeza. Então, era disso que Jesus estava falando, que ele tinha que estar onde justamente era precisado que ele estivesse. E aqui ele fala dessa mediunidade como forma também de haver essa comunicação entre todos. Ou seja, na mediunidade não tem pobre, não tem rico. Por eu ser rica, a minha mediunidade vai ser melhor que o meu colega que é pobre. Não, isso não tem nada a ver, entendeu? Bens materiais são bens materiais, é outra história. Então, a mediunidade é colocada em todos os lugares, desde a alta sociedade até nos lugares mais humildes, né? No centro, aquele centro espírita, nossa, mega humilde, que
não tem mais do que meia dúzia de pessoas se reunindo para estudar, para entender, até os grandes centros, os mais famosos. A mediunidade é colocada em qualquer lugar para se fazer proveito dela, o bom proveito, né? Para a gente utilizar e ter essa comunicação e essa ajuda com o mundo espiritual, que cada vez mais está aí para a gente, sendo desmistificado, né? Isso, né, conforme vai passando o tempo, né, cada vez mais essa comunicação vai se tornando mais natural, né, e menos, vamos assim dizer, não é mais uma coisa como antigamente, né, mais mística, mais mágica, espetaculosa. Não, a gente vai percebendo que isso é uma coisa natural, é uma coisa normal, né, a comunicação. Então, cada vez mais a gente tem que usufruir dela. Não existe classe social, não existe raça, enfim, não existe. Eu não sou melhor do que ninguém por ser isso ou por ser aquilo, ou por ter a mediunidade tal, ou ajudar mais pessoas ou menos pessoas. Isso não importa. O que importa é o que a gente sempre fala aqui, é o que a gente está fazendo dessa mediunidade e qual é a intenção do nosso coração ao utilizar dela. Isso que realmente importa. Às vezes eu posso achar, por exemplo, eu não tenho manifestação nenhuma. Eu sei que eu sou médium, né? Todo mundo é. Mas eu nunca tive manifestação nenhuma. De vez em quando eu tenho umas intuições, mas é bem assim, sabe? Coisas que passam pela minha cabeça, entendeu? Já a minha mãe, não. A minha mãe é uma médium mais, né? Ostensiva, né? Como fala. Então, ela é mais nítido, né, a mediunidade dela para os outros, né? E isso não torna ela melhor do que eu, entendeu? E a forma como o que torna a gente melhor que nós mesmos, né? A gente não precisa ser melhor que os outros, a gente precisa ser melhor que nós mesmos cada vez mais. E o que me torna melhor cada vez mais é pegar essa mediunidade e utilizá-la sempre para o bem, sempre para a caridade, por amor. Não sei, às vezes eu sou uma médium mais intuitiva, eu posso sentir que um amigo meu não está muito legal e ninguém está percebendo isso, só eu. E posso chegar perto dele e conversar. Poxa, você não está bem? O que está acontecendo e tal? E às vezes ajudar essa pessoa sem nem perceber, né? Então, a gente não precisa de grandes manifestações, nem grandes... Foi o que eu falei, não precisa de grandes manifestações para, nossa, olha a mediunidade do fulano, olha a mediunidade. Não precisamos disso. É só a gente pegar o que temos, né, e utilizar da melhor forma possível para esse bem, para esse amor, ajudar quem realmente precisa, como Jesus fala aqui, né? Ajudar quem realmente está precisando. E a gente sabe que são muitas pessoas, né? Que a gente sempre fica na dúvida, né? Mas quem eu vou ajudar? Não, o que mais tem é pessoas para a gente ajudar, assim como nós mesmos, em primeiro lugar, né? Precisamos ser ajudados, com certeza, em alguma coisa, né? Então, era isso que eu acho que eu queria falar. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levanta o seu dedinho. A Nani e depois a Suelen. Como bem foi dito aí no texto, e muito melhor ainda, mais claro pela Lívia, quando ele fala que não são aqueles que são os que precisam dele, mas sim os que estão doentes, e aí levando para o lado da saúde, me veio à cabeça o seguinte: se a pessoa está doente, logicamente ela precisa de médico, né? Mas não quer dizer que aquele que não tenha conhecidamente uma doença também não precise. A gente sabe que a gente precisa, em determinados casos, estar buscando ajuda médica de forma preventiva, né? Eu pensei muito na prevenção, né? O pessoal que tem o problema do diabetes, da hipertensão, tem que fazer o controle, né? E assim também somos nós que temos o conhecimento do Cristo, nós precisamos dele, mas não tanto
quanto aqueles que não têm, e principalmente os que passam pela aflição, né? Aí a gente vê que, assim, necessitar, como a Lívia em certo momento disse, todos nós necessitamos, só que uns mais e outros menos, aí varia o grau, né? Porque, não sei se vocês observam, eu acredito que sim, muitas pessoas, quando mais necessitam de Deus, é quando mais se afastam dele, né? Às vezes, nas nossas aflições, nós achamos que, por estarmos passando por determinada situação, a gente não é digno de estar na presença dele. E, ao invés de ir ao encontro dele, a gente se afasta, o que é um grande erro nosso, né? Porque ele está sempre à disposição de todo mundo, ele está sempre para receber, para ajudar todo mundo. Só que depende também de nós irmos ao encontro, fazer esse caminho de encontro a ele. E quanto à mediunidade, eu tive pensando, enquanto ela falava, que assim, ela bem disse que todos nós temos também o dom da mediunidade. Uns mais ativo, outros mais assim, vamos dizer, oculto, vamos dizer, que a gente ainda não sabe, né? Mas a gente sabe que em algum grau tem. Tem aqueles que têm a intuição, como ela disse, e tem outros que já são mais ativos, especificamente falando. E aí, eu lembro que, assim, há um compromisso grande que foi feito antes do reencarne, né? Que o fulaninho viria com aquele dom da mediunidade, que era para ele ajudar o número maior de pessoas que ele tivesse acesso, até para quitar alguma coisa que ele tenha feito, né? Para ajustar as arestas, para evoluir, para melhorar, para corrigir algum erro, né? E quando chega aqui, infelizmente, ele usa indevidamente esse dom, e muitos até o perdem, perdendo também uma oportunidade de melhorar, né? Mas o que ficou bem forte para mim foi, como a Lívia bem pontuou, assim, que todos nós temos. Nós temos a mediunidade e uns exercem, outros não. Tem até aqueles que sabem dos dons que possuem, mas se negam, né? O compromisso foi feito. Eu conheço uma pessoa que diz assim: eu não pedi para nascer assim. E agora a gente já sabe, né? Que a gente pede mesmo, que a gente faz esse acordo. Só que quando chega aqui, a gente já esquecido, a gente é transformado pelas situações da vida, muitas vezes a gente se assusta e corre do compromisso, né? E aí nós perdemos mais uma chance de evoluir, mas os seus compromissos, mesmo diante dos desafios, né? Benditos sejam aqueles nossos irmãos que, mesmo diante das dificuldades, ainda assim, eles sabem que podem contar com Deus. E, principalmente nesses momentos, eles são mais amparados. Nós somos mais amparados nos momentos de sofrimento, né? Assim como o doente, a gente vê muitas vezes no hospital, aquele que está num estado mais grave tem a preferência na hora do atendimento do que aquele que está num quadro mais estável, né? Então, eu acho que aí muito é o nível de necessidade. Todos temos a necessidade, e que a gente não esqueça disso, que a gente não se sinta excluído, que a gente não se exclua, porque na maioria das vezes nós é que nos excluímos, né? Ninguém diz, não, você não precisa. Nós é que achamos, por algum motivo, que o outro precisa mais, e aí a gente se afasta. Era isso. Agora é a Suelen. A Anne agora me fez lembrar um comentário que a Jussara, tempo atrás, né? A Nani falou sobre a questão de que a gente, quando se vê com uma certa não dentro, né, dessa abordagem da mediunidade, a gente diz, não pedimos, né? Ou não queremos. E a Jussara, eu lembro que ela fez um comentário bem interessante falando sobre a nossa reencarnação. Quando a gente fala, ou quando alguém fala assim, eu não pedi para nascer. E aí a gente pediu sim, a gente implorou para estar aqui.
A mesma coisa a mediunidade. Esse estudo me fez aqui pensar sobre Jesus, né? Sobre essa questão de que realmente não basta não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem, não só nos limitarmos, né, a não agirmos de forma indigna. A gente precisa fazer o bem, e fazer o bem principalmente a quem mais precisa. Às vezes a gente se acha a par ou prefere não estar próximo de pessoas que necessitam desse amor, que necessitam do conhecimento do Evangelho, por medo de sermos julgados, o que os outros vão pensar se eu estiver com um determinado grupo, será que eu vou me misturar? Então, às vezes, a gente se sente melhor, né, por questões tão poucas, tão pequenas. Jesus, de modo nenhum, passava pela cabeça, né, esse medo de ser julgado. Pelo contrário, ia para próximo daqueles que realmente necessitavam. E a gente tem medo de fazer isso. Às vezes, coragem para fazer o bem. Falta esse amor. E eu pensei também nessa questão de ser média, ser um instrumento, na minha visão, né? É deixar ser conduzido. E me fez também pensar assim, por quem que a gente deixa ser influenciado, né? Por quais espíritos a gente dá abertura para sermos instrumentos? Eu lembro que eu ouvi uma palestra e aí mencionava que muitas vezes nós mesmos espíritas que saímos de uma palestra, de um estudo, a gente sente aquela conexão grandiosa ali naquele momento, mas basta a gente sair do centro, basta a gente colocar nossos pés do lado de fora, na rua, e o nosso pensamento foge, a nossa conexão acaba, a gente rapidamente deixa ser contaminados assim por pensamentos banais, às vezes não pensamentos ruins, mas são pensamentos assim alienantes, superficiais, e a gente dá uma abertura, dá uma ainda assim para sermos até obsidiados. A gente dá uma abertura às vezes e acaba no canal ou chamamos de espíritos que estão ali, vê uma oportunidade, opa, vou me aproximar daquele. Então, a gente tem que pensar muito nessas questões, por quais espíritos, né, a gente deixa ser influenciado, conduzido, sabendo que todos nós somos médios. E outra coisa, às vezes a gente fica esperando ou procurando em nós uma mediunidade grandiosa, né, ostensiva, como meninas já mencionaram, a Nani, e eu creio que a sensibilidade é uma qualidade maravilhosa, né? Você estar atento ao outro. Mediunidade é isso, né? É trabalhar para o outro. E a sensibilidade, ela é grandiosa, porque quem não é sensível não vê além das aparências. E eu creio que todos nós temos isso, todos nós. A gente só precisa tentar quebrar algumas barreiras para termos essa visão mais aguçada. Então, era isso. Nós parecemos uma árvore de Natal piscando, né? Às vezes fica acesa, às vezes fica toda hora. Vai, Luciana, rapidinho. Não, só para falar assim, que como é maravilhoso, né? Toda a mensagem que Jesus nos envia, porque em nenhum momento ele fala sobre mediunidade. E o Espiritismo trouxe esse texto para dentro dessa pauta, que é a mediunidade. Eu acho incrível isso. Como diz aqui no início, essas palavras, como tantas outras, encontram aplicação no Espiritismo. Então, a gente pode usar ela dentro do que a gente vem estudando. Essa questão de que nós, como espíritas, precisamos ter essa consciência bem administrada dentro da gente, porque nós, como estudantes dessa boa nova, temos essa responsabilidade. Todos nós somos médiuns, isso é certo. Todos nós temos esse conhecimento dessa comunicação com os espíritos. Todos nós, todos os dias, estamos falando sobre isso.
E aqui no final ele fala que nós não vamos poder nos desculpar por ignorância, quando a gente tem escrito, tem visto com os olhos, com os ouvidos, e aqui ele não está falando dos olhos e dos ouvidos físicos. Ele está falando da nossa alma, que já está entendendo tudo o que está acontecendo. Nós somos médios. Se a gente não consegue ouvir algum espírito falando, ou ver, ter a clarividência e tudo mais, a gente consegue, de alguma forma, perceber esse mundo espiritual já. Então, a gente já não está dizendo se somos médios ostensivos ou não. Todos nós somos médios, porque a gente já tem consciência desse mundo espiritual. Então, o que ele vem pedindo para a gente nesse texto, na minha visão, é isso. Nós temos essa responsabilidade já adquirida, e essa mediunidade, ela implica num aprimoramento moral, acima de tudo, né? Acima de tudo, nesse aprimoramento moral, porque nós somos canais, e principalmente canais, não é nem de comunicação, mas de passar essa boa nova adiante. Então, vai muito pela nossa moral, nosso comportamento, nossa ética, mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Lindo! Agora eu vou chamar a nossa Nani. Nani, vem, Nani! Realmente foi um estudo muito bonito, né? Com uma gama enorme de possibilidades, né? Que a gente esteja mais sensível cada dia, mais atento, e através do estudo a gente sabe que a gente consegue muitas coisas, né? Então, que a gente se empenhe, se esforce para cada dia a gente poder exercer melhor o nosso papel enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto espírita, enquanto médium, todos os papéis que a gente exerce aí diariamente. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tempos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E Ele nos quer sempre sorrindo, felizes,
confiando na bondade, na justiça e no amor que Ele nos dá. As noites traiçoeiras vêm e vão, e que possamos, da melhor forma, aproveitá-las e tirar de nós todas as dúvidas, todas as mágoas, porque no dia seguinte, após o novo amanhecer, tudo será diferente. Basta que confiemos. Obrigada, Senhor, mais um dia, mais um estudo. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas tudo que exatamente necessitamos. Que sejamos sempre contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar a nossa foto? Sim! 1, 2, 3. Cadê a Luciana? Luciana, cadê você? Ah, tá aqui. 1, 2, 3 e sorrindo. Que foto mais linda! Tem Pedrinho, tem ali com a Sueli, dois lindos, tem o Elvis, coisa gostosa. Nova Beijo. geração está chegando, né? Ô, Tchau. Suzana, deixa eu falar. A Suzana hoje está mais bonita. Será que foi só eu que percebi? Ela está com um quê Coisa de diferente mãe. aí. Não sei se Coisa foi de eu, mãe. não.